E na manhã de hoje falaremos sobre os temas, né? Sobre os novos direitos dos empregadores e dos empregados com o nosso doutor Irlan Melo. Doutor Irlan, bom dia. Bom dia. Tem coisa boa, informação nova para o pessoal de casa aí quanto a essa lei que rege essa relação empregador e empregado, não é isso? É verdade, temos sim, temos Isso. novidades. Primeiramente, agradecer porque você cumpriu o que palavra, disse né? semana passada, que não faltaria mais no quadro. É verdade. Seu advogado. Ah, verdade, eu tinha me esquecido disso. Aí, tá vendo? Homem de palavra, tá vendo? Isso, Tamo junto aí. que Senão bom. ele seria penalizado na forma da lei. E a lei do de verdade. tudo um pouco aqui, nossa, é Ó. severa. E ela é cumprida de verdade, né? Isso. A gente tem muita pergunta pra ele hoje aí, não tem, Tem Serginho? muita pergunta boa Sim, para ok. você. E vamos começar então o nosso Vamos. bate-papo, doutora Irlan. Fora disso, tá tudo bem em Graças casa? a Deus, Com as tudo suas bem. meninas, tudo certo? Minhas duas mocinhas, meu mocinho, então Seu tudo rapazinho lá? É, filha, é uma tropa. Já é quase uma igreja na casa quase. dele. bem. Eu tô montando minha célula, né? Isso. Não, ali já é em Lagoinha nós falamos núcleo, né? Ah, É isso aí. Então vamos à nossa primeira pergunta ao doutor Irlan. Doutor Irlan, há alguma punição para o patrão que não assina a carteira de trabalho do empregado doméstico? interessante, pastor e telespectadores, que, olha, após um ano da promulgação da chamada PEC das domésticas, foi feita uma pesquisa e 70% dos empregados domésticos, eles ainda não tiveram a sua CTPS assinada. O que significa isso? Significa que a questão informal continua se mantendo. Então, já que está dessa forma, no dia 9 de abril agora foi aprovada uma nova lei e esta lei penaliza em até R$ 294 o empregador que não assinar a carteira de trabalho do seu empregado doméstico. Esse valor pode até dobrar se ele fizer a anotação de forma indevida. O que significa isso? Significa que o governo, através do Congresso Nacional, está tentando endurecer as regras para que se tire da informalidade os empregados domésticos. Pois é, tem mais uma outra pergunta também, Irlan. Ok? Vamos lá. Os empregados domésticos já estão podendo desfrutar de outros direitos dos demais trabalhadores, como recolhimento do FGTS, seguro-desemprego? Interessante, Carol e telespectadores, que esta regulamentação ainda não foi feita pelo Congresso Nacional. Apesar de há mais de um ano já ter sido aprovado a PEC das domésticas, ou seja, que garantia o direito tanto do Fundo de Garantia quanto do seguro-desemprego, como não houve regulamentação, não está podendo ser exigido legalmente estes valores. Então, não tem como fazer uma exigência legal disso. Qual que é a nossa sugestão? Nós estamos em ano eleitoral, você pode pressionar o seu deputado federal, também o seu senador, faça pressão, envie e-mails, cobre para que se realize esta regulamentação e a partir daí eles vão ter também todos os direitos como um trabalhador comum sem discriminação. É isso aí. Doutor Irlan, agora saindo dessa área Sim. Do do empregado doméstico, nós vamos falar de uma maneira geral. Agora vamos falar de Copa do Mundo, né? Então, essa aí eu acho que todo mundo quer saber, essa pergunta Essa vai interessar muita gente. Então vamos à nossa próxima pergunta ao doutor Irlan Melo. Em dias de jogos haverá feriado? Se não, e a empresa me dispensar, eu tenho que repor o tempo de folga? Boa pergunta e uma pergunta que realmente é muito frequente hoje em dia. Vamos lá. A Lei Geral da Copa, ela prevê que tanto o governo federal, estadual e municipal pode decretar feriado nos dias de jogos. Dias de jogos do Brasil, não. Qualquer dia de jogo que estiver sendo realizado um jogo no estado ou no município é uma possibilidade de se decretar. Em Belo Horizonte, nós já ouvimos dizer que seria feriado, mas por conta das manifestações, nós já ouvimos dizer também que não haverá feriado. Então vamos imaginar que não é feriado. Não havendo feriado, e é claro que todos os trabalhadores são responsáveis por trabalhar, senão eles podem ter o seu dia descontado. Se for dispensado no dia, é passível de compensação no outro dia. Se for feriado e for obrigado a trabalhar, tem que receber a hora com um adicional de 100%.
Há possibilidade também da questão de banco de horas. Agora, uma orientação importante que eu quero deixar para os telespectadores é o seguinte: vamos imaginar que o patrão dispense alguns funcionários e deixe outros como uma forma de castigo. Isso fere, né, o que na CLT nós chamamos de isonomia e é passível de uma indenização por conta desse tipo de situação e até de rescisão do contrato de trabalho, rescisão indireta por justa causa da parte do empregador. Olha que interessante. Então, aproveitando esse assunto, tem uma outra pergunta aí que eu acho que vai ser realmente diretamente relacionada com isso. Falando sobre isso, a gente queria saber sobre essa questão das férias coletivas. Explicar um pouquinho, né, como que funcionam as férias coletivas. Tá. As férias coletivas, elas são uma faculdade do empregador. Elas podem ser concedidas com períodos não inferiores a 10 dias, ou seja, acima de 10 dias, durante dois períodos no ano. Isso pode ser feito através de acordo com o sindicato, há necessariamente a comunicação com o sindicato e também o órgão local do Ministério do Trabalho precisa ser comunicado. Então, se a empresa quiser fazer férias coletivas, ela pode fazer da empresa toda ou setores, desde que não ultrapasse, não seja inferior a 10 dias e haja comunicação tanto no Ministério do Trabalho quanto ao sindicato. Doutor Irlan, agora ainda sobre esse assunto férias coletivas, sim, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse qual o valor a ser pago das férias coletivas e quanto deve e quando, né, em tempo, devem ser pagas tais férias. Então vamos imaginar então que a empresa ela deu férias coletivas, né, para os seus trabalhadores e ela é necessariamente, obrigatoriamente, ela tem que fazer o pagamento até 2 dias antes do início das férias. E qual o valor a ser pago? O valor proporcional aos dias que você vai ficar de férias coletivas. Ou seja, se forem 10 dias, pague-se 10 dias. Se forem 12, 13, 15 dias, pague-se o período que a pessoa for ficar de férias coletivas. Você acha que as férias coletivas é benéfica para o empregado? Eu acho que não, porém não é uma faculdade dele. Por que justamente não é? por isso. Por que não é? Porque ele não se programa, né? Pois é. Então ele é algo que acontece no meio, assim, às vezes, por exemplo, ele está num período ainda aquisitivo de férias, você já tem, depois ele não pode gozar num tempo já preparado. E até conflita diretamente com os interesses, às vezes, da família. Sim. As férias escolares, as Sim. férias do cônjuge, né? Sim, pode acontecer. Há como negociar, assim? Só através de negociações coletivas, através do sindicato. Ou através do Ministério do Trabalho. Individualmente não tem como você impedir. Se o empregador determinou, avisou, porque normalmente, pastor, essas férias coletivas elas não são feitas ao bel prazer da empresa. O objetivo da empresa é o lucro. Então, se estou dando férias coletivas é porque provavelmente está se parando a produção ou está se parando a atividade durante um período. Parando-se a atividade ou a produção durante um período, você não vai estar recebendo. Então, não é benéfico para a empresa também. Então, são casos excepcionais, casos de questões de mercado. Acontece muito, por exemplo, na indústria automobilística. Então, nessas situações onde há uma necessidade de se parar, aí você tem a possibilidade de utilizar um instrumento das férias coletivas. Muito bem. Tem mais uma pergunta vamos para lá. fazer. Sim. Recentemente houve uma nova decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a conversão da URV. Ah, sim. Vamos falar rapidamente. Saiu ontem saiu uma matéria onde houve um julgamento no STJ da questão dos planos econômicos. O STJ definiu que, de fato, os planos econômicos devem ser pagos pelos bancos. Isso pode gerar um rombo nos bancos de até 300 bilhões de reais. Isso é uma questão que, posteriormente, a gente pode falar sobre isso também, é muito importante. Mas também saiu uma decisão em relação ao URV. Tem muitas pessoas que são novas, talvez não se lembrem disso, mas o URV foi a unidade real de valor que ela foi intermediária entre o cruzeiro e o real. No dia 1º de março de 1994, todas as pessoas deveriam fazer a correção dos valores de cruzeiro para o RV. Alguns estados, alguns municípios não utilizaram essa data. Ao não utilizar essa data, gerou um prejuízo para os seus empregados, funcionários públicos, os funcionários municipais, estaduais e federais. Esse tipo de utilização fora do dia 1º de março gera um prejuízo e o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há sim direito destas pessoas de ajuizar uma ação para receber essa diferença. Essa diferença pode chegar a mais de 40%. Então, se você
é funcionário público, estadual, federal ou municipal, e em 1994, 1º de março, você estava trabalhando, você precisa verificar se foi feita a conversão do seu salário nesta data. Se não foi feita, procure o seu advogado de confiança, ingresse com a ação na justiça, porque já está determinado que provavelmente, aproximadamente, mais de 200 mil servidores têm direito a essa correção. Doutor Irlan, para a gente encerrar, uma última pergunta de um telespectador. Ok. Ele quer vender 10 dias de férias. A empresa é obrigada a comprar? Não, não é obrigado a comprar, é uma negociação que pode ser feita. O valor mínimo que pode ser vendido são os 10 dias, mas sempre em acordo com a empresa e o empregado. Outra coisa importante também é o seguinte, vencer o período aquisitivo de férias, você tem até 11 meses e 29 dias para tirar essas férias. Se você não tirar nesse período, aí sim a empresa tem que te pagar as suas férias e mais um período aquisitivo, ou seja, você recebe as férias em dobro, mas não é obrigatório.